Sucesso total. Certinho? Vamos lá, meus amores. Boa tarde a todos e a todas aí. Como sempre aqui, na presença de todos, um prazer impugnável. Olha aí, ó, alegria. Ó, só a alegria de todos aqui, compartilhando esse momento prazeroso, né? Em específico aqui a aula de Química, falando, não tem ninguém no bate-papo, mas vai aparecer alguém no bate-papo aí pra gente conversar. Hoje, né, nós estamos aí para falar um pouco, importantíssimo sobre outro assunto que cai não, despenca. Se você vê as últimas aulas aí, eu só estou falando de assuntos que sempre são cobrados. Ó. Falei de estequiometria, vai ter nessa prova? Vai. Óbvio que vai. Falei de funções inorgânicas, vai ter nessa prova? Com certeza vai ter na sua prova. E hoje eu vou falar de ligações químicas. Nem preciso dizer. Vou me ausentar de comentários. Vai ter questão de ligação química na sua prova? Deixa eu adivinhar. Vai. Vai, com certeza. Tá aqui, ó. E é isso que eu quero lembrar com vocês. É isso que eu quero falar com vocês. Para que vocês saibam como proceder no dia da prova. Saiba como gabaritar no dia da prova. E mais uma vez, eu quero ressaltar, eu quero relembrar, eu quero bater nessa tecla de que as questões da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, elas não são cobradas de uma forma única. Como assim, professor? Não entendi. Eu já falei com vocês que numa mesma questão pode aparecer vários assuntos. Por exemplo, ó, você já está com sua lista aí, não está? Ó. Pronto. Olha a questão número 8. Questão número 8 é do Enem 2018. Questão número 8, Enem 2018. Olha comigo, ó. Vou ver só os itens, ó. No primeiro item, ele fala de número de oxidação. No segundo item, ele fala de funções inorgânicas. No terceiro item, ele fala de ligações químicas. No quarto item, ele fala de tabela periódica. Questão 8, SPSEX 2018. Numa mesma questão, ele está abordando vários tópicos da matéria. A mesma coisa, questão número 7. Na primeira questão, ou no primeiro item, na primeira afirmativa, do jeito que você quiser, ele está falando sobre funções inorgânicas. Na segunda, ele está falando de propriedades da matéria. Na terceira, de novo, funções inorgânicas. Na quarta, ele está falando de tabela periódica. Na quinta, ele está falando de alotropia. Se eu pegar aí, agora, ó, de novo, ó, eu nunca paro. Questão número 2, SPSEX 2011. Na primeira, ele está falando de ligações químicas, fórmula estrutural. Na segunda, ele está falando de reação de oxirredução. Na terceira, ele está falando sobre estequiometria. Então, de novo, na sua prova, que ocorrerá daqui a alguns dias, vai ter questões, né, nesse formato, nessa performance, desta forma? Vai. É claro que vai. É óbvio que vai. Sem dúvidas que vai. E você vai estar preparado. Com certeza. Vamos lá. Vamos rapidamente aqui para a gente falar o que pode cair de ligação química. Primeiro, óbvio, lógico, pode cair os tipos de ligações. Tipos de ligações. Aqui, ó. Tipos de ligações. Quais são os tipos de ligações que existem? Quais são? Eu tenho a ligação iônica. Tá aqui, ó. Eu tenho a ligação iônica. Eu tenho a ligação covalente. E tenho também uma ligação que é pouco comentada, mas existe, né? A gente tem que falar sobre ela. Eu tenho também a ligação metálica. Tá? Ligação metálica. Aí. Professor, como eu vou saber reconhecer qual tipo de ligação está acontecendo? Olhando os elementos que se ligam. Só para desencargo de consciência, assim, hoje eu não quero pensar muito. Mas por acaso, na prova ele dá a tabela periódica? Sim. Ah, então vai, então fechou. Na ligação iônica, ela vai ocorrer quando um metal se unir a um ametal. Ou ainda quando um metal se unir a hidrogênio. Não é assim?
Confere. Sucesso total. Show de bola. Dá para encontrar na tabela periódica metal e ametal? Ligação covalente. Ligação covalente ocorre quando um ametal se une com um ametal. Ocorre quando um ametal se liga com hidrogênio. Tá aí. Ou ainda quando eu tenho hidrogênio com hidrogênio. Sucesso? Na ligação metálica, pô. Ligação metálica. Porra. Ligação metálica. Porra. Metal se unindo com metal. Certo? Confere? Cuidado. Vou repetir. Cuidado com o tipo de teoria que explica essas ligações. Ligação iônica e ligação covalente. Ligação iônica e ligação covalente, já até separei bonitinho aqui para você. É explicado pela teoria do octeto. Tá aí, É que os átomos se unem, doando, recebendo, compartilhando elétrons, partículas, funcionando no gás nobre. Já a ligação metálica, tá aqui, ligação metálica, esta é explicada pela teoria da nuvem eletrônica, também conhecida como teoria do mar de elétrons. Tanto faz. Então, teoria da nuvem eletrônica. Tá aí, Ok? Sucesso? Show de bola? Outro fato importante que a gente não pode esquecer. Qual tipo de interação ocorre entre as partículas? Aqui é uma confusão, é um pega para capar, o pessoal se perde, ninguém fala nada com nada. Então vamos lá, devagar. Falamos sobre o tipo de ligação. Vamos falar aqui, na sequência, puxando uma setinha aqui. Vamos falar sobre o tipo de interação. Tipo de interação. Beleza? Sucesso? Show de bola? Então vamos lá. Na ligação iônica, como é que os íons interagem? Como é que eles ficam unidos? Como é que eles ficam juntos? Por força eletrostática. Então tá aqui, o tipo de interação para a ligação iônica é a força eletrostática. Então, o cátion e o ânion, o positivo e o negativo, se atraem por força eletrostática. Isso acontece na ligação covalente? Não. De jeito nenhum. Mas nunca do advérbio jamais. Então, como é que as partículas... Aqui, como é que as partículas interagem? Ligação iônica. Quem é que está interagindo? Íons. Cátion e ânion. Ligação covalente, quem é que está interagindo? Molécula. Quem é que está interagindo? Moléculas. Aí, bonitinho para você. Se moléculas estão interagindo, vai ser por força eletrostática? Não. De jeito nenhum, mas nunca. Se elas estão interagindo por forças intermoleculares. E são essas forças intermoleculares que mantêm a coesão entre as moléculas, que mantêm elas unidas. Aí vamos lá. Para essas moléculas, quais são os tipos de interações que podem ocorrer? Você já sabe, você já conhece. São elas: forças de Van der Waals. Tá aí, Forças de Van der Waals. Que antigamente era chamada de dipolo induzido. Cuidado, hein? Cuidado. Antigamente era chamada de dipolo induzido. Não confunda. Que mais? Eu tenho as interações do tipo dipolo-dipolo. Tá aí. Que antigamente
eram chamadas de dipolo permanente. Vou colocar aqui, ó. Dipolo permanente. Sucesso? E também a interação do tipo ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Que erroneamente, o pessoal tende a chamar de pontes de hidrogênio. Não é pontes, é ligação. Beleza? Ó, essas interações podem ocorrer na ligação iônica? Não, porque essas interações são exclusivas para moléculas. Sempre, professor. E aí, olhando para a molécula, eu vou olhar para a molécula, eu vou assim, tá, essa molécula vai fazer Van der Waals. Como eu vou saber? Como eu vou saber qual tipo de molécula realiza essa interação? Fácil. Aqui, ó, fácil. Interação do tipo Van der Waals, interação do tipo Van der Waals ocorre em moléculas apolares. Interação de polo e ligação de hidrogênio, esse tipo de interação ocorre em moléculas polares. Confere. Sendo que a interação do tipo ligação de hidrogênio, ela é exclusiva quando eu tenho o hidrogênio se ligando a flúor, oxigênio ou nitrogênio, vulgo FON. Então, se eu tiver uma molécula que tem hidrogênio se ligando a flúor, oxigênio ou nitrogênio, ligação de hidrogênio. Qualquer outra molécula polar é de polo. Resuminho top, velho. Top. Ok? E a interação na ligação metálica, que aqui também tem íons. Tá? Ok? Aí também tem íons. E se tem íons, a interação é tipo força eletrostática. Tá aí, ó. Pronto. Sucesso total. Sucesso total. Maravilha. Professor, mas eu tenho uma dúvida assim. Gostei. Aí o resumão massa. Sucesso total. Tô pegando a ideia. Mas me ficou uma dúvida aqui. Uma dúvida. Como eu vou saber se a molécula ela é polar ou apolar? Porque beleza, a interação eu já sei. Se for apolar, Van der Waals. Se for polar, é dipolo, ligação de hidrogênio, sendo que na ligação de hidrogênio é o hidrogênio se ligando a flúor, oxigênio e nitrogênio. Sucesso! Isso aí eu vou levar. Já fotografei, já coloquei na minha mente, vai aparecer na prova e eu vou saber. Mas essa questão da polaridade aí, como eu vou saber? Então, tá aqui, ó. Polar e apolar. Pronto. Como eu vou reconhecer, saber a polaridade da molécula? Existem alguns requisitos. Pronto. Olha, ó. Requisitos. Pronto. Quais são os requisitos para saber a polaridade de uma molécula? Antes de mais nada, composto iônico tem polaridade? Não. Composto iônico é íon. Composto iônico é uma carga elétrica. Cátion e ânion. Então, a polaridade aqui, requisitos. Primeiro requisito, avaliar a diferença de eletronegatividade. Diferença de eletronegatividade. Tá aí para você. Pronto. E se você quiser lembrar, fila de eletronegatividade para ajudar no primeiro requisito. Fila de eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Merda. Aí, pronto, fila de eletronegatividade. Segundo requisito é a geometria molecular.
Tá aí, bonitinho. Pronto, geometria molecular. A junção, a união, a execução do ato, do fato, usando esses dois requisitos, é que vai me guiar para o entendimento da polaridade das moléculas. Sendo que, quando eu falo de geometria molecular, eu tenho que lembrar basicamente de 5 tipos. Vamos lá. Geometria molecular. Eu tenho a geometria linear, eu tenho a geometria angular, eu tenho a geometria trigonal plana, a geometria piramidal, peraí, opa, quase que foi um diferente aqui, piramidal e tetraédrica. Pronto, tá aí. Sucesso total. Como eu vou saber qual tipo de geometria que a molécula realiza? Você vai olhar os átomos ligantes ao átomo central e se sobra ou não elétrons no átomo central. Então, linear, um átomo central e 2 ligantes. Angular, um átomo central e 2 ligantes. Trigonal plana, um átomo central e 3 ligantes. Piramidal, um átomo central e 3 ligantes. Tetraédrico, um átomo central e 4 ligantes. Nos casos aonde ocorre o mesmo número de ligantes, como eu disse, eu vou olhar se sobra ou se não sobra elétrons no átomo central. E como normalmente os alunos são pessimistas, a gente sempre começa pelo pessimismo, sempre começa por não. Então, aqui, não sobra, sobra. Não sobra, sobra. Não sobra elétrons no átomo central. Sucesso! Sucesso! Agora você sabe qual é a geometria. E aí, fazendo a combinação, usando concomitantemente os dois requisitos, eu consigo descobrir a polaridade da molécula. Descobrindo a polaridade da molécula, obviamente, eu sei o tipo de interação. Sabendo o tipo de interação, consequentemente, eu sei o tipo de ligação. Ou vice-versa. Sabendo o tipo de ligação, eu sei o tipo de interação. Sabendo o tipo de interação, eu sei qual é o tipo de polaridade. Olha, não, vou até tirar uma foto aqui. Peraí, esse quadro aqui ficou top demais. Hã? Tá vendo? Sucesso. Sucesso. Ok? E aí, então, dito isso, feito essas considerações, eu posso gabaritar a lista de exercícios. E, quando chegar a prova, obviamente, também gabaritar a prova. Porque ligação química vai ter na sua prova? Vai. E vai estar desse jeito? Vai. Então, meu amigo, é no mínimo 11 questões acertadas. No mínimo. No máximo, toda a prova. Fazer a prova com 1 kg. Aí sim, hein? Eu também. Oh, caramba. Isso tá esquisito. Vamos lá então? Podemos? Sucesso? Show de bola? Antes de qualquer coisa, antes de tudo, porque antes de mais nada, não é nada, né? Antes de mais nada. Então, não tem nada, Tá? Hoje, eu já avisei para a coordenadora Valéria, eu vou ter que sair um pouco mais cedo, porque eu vou pegar uma condução para Taguatinga, e essa condução é um transporte público, e eu tenho que ir para lá, e aí, você sabe, né? Nesse horário de caos, difícil chegar lá. Então, quando for uns 5 minutos para terminar a aula, eu vou dispensar vocês, tá bom? Tudo bem? Brincadeira, não é 5 não. Não é. Mais uns 20 minutinhos a gente vai terminar mais cedo, tá bom? Beleza? Só avisando que depois você fala assim, não, professor, você já vai embora, O que está acontecendo? Só para falar isso. Beleza? Sucesso? Vamos lá então? Podemos pegar nossa lista aí maravilhosa? Olha aí, Vamos lá.
Questão número 1 foi uma questão cobrada na prova da SpaceX de 2011. E ele fala assim: a seguir são apresentadas as configurações eletrônicas segundo o diagrama de Linus Pauling, nos respectivos ou nos seus estados fundamentais. Ó, para quem nunca ouviu falar assim, pô, professor, eu leio isso e não entendo para que ele dá essa informação. Estado fundamental. Para que ele fala isso, estado fundamental? Não, porque ele podia estar excitado. Né? O elétron poderia estar excitado. Ele estando excitado, ele estaria em um outro orbital. E aí, ele estando em um outro orbital, né, ele não vai seguir as ideias, né, vamos dizer assim, expostas pela teoria do octeto. Professor, você pode dar um exemplo assim, só para eu captar essa ideia? Você fala excitado, mas eu nunca vi um exemplo. Aqui, ó, vamos pegar aqui, ó. Se não me falha a memória, vê aí se eu estou certo. Eu acho que o berílio tem número atômico 4. Tenho quase certeza disso. Berílio tem número atômico 4. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele no estado fundamental, vai ficar 1s2, 2s2. Pronto. Esse é o estado fundamental. Mas se ele ganhar energia, o elétron pode ser excitado? Pode. Saúde. Ele pode passar para um outro orbital? Pode. Lembra lá do modelo de Bohr? Ganhou energia, vai de um nível mais interno para um nível mais externo. Então pode acontecer da distribuição eletrônica do berílio ser assim, ó. Berílio 4, aí vai ficar 1s2, 2s1, 2p1. Pode acontecer isso? Claro! Aqui ele está excitado. Ele quem? O elétron, né? E aqui os elétrons estão no estado fundamental. Então, por isso que ele te dá essa informação. Por isso que ele fala átomos no estado fundamental. Porque pode acontecer isso. Tá? Tranquilo? Então, só justificando aí para você entender o que aparece no enunciado. Dos átomos representados, respectivamente, pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Por esses algarismos 1, 2, 3 e 4, dá para ter uma ideia, dá para ter uma noção de qual tipo de átomo que eu estou trabalhando? Com certeza. Você há de lembrar que metal, acabei de mostrar, metal, na maioria dos casos, tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. A metal, por sua vez, na maioria dos casos, tem 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. E quem tem 8 elétrons na camada de valência é um gás nobre. Então, ó, primeira distribuição eletrônica aí é de um gás nobre. Como você sabe que é um gás nobre, professor? A última camada, que é a segunda, tem 8 elétrons. Bem provavelmente deva ser o neônio. Estou apostando aí. O 2, a distribuição eletrônica segunda aí, é um metal alcalino. Por que um metal alcalino, professor? Porque na última camada tem um elétron. E que tem um elétron na última camada, está no grupo 1 da tabela periódica. É um metal alcalino. O 3, 2 elétrons na última camada. Então é um metal alcalino terroso. Os metais alcalinos terrosos, na última camada, possuem 2 elétrons. E o 4? O 4 é um halogênio. Como você sabe que é um halogênio, professor? Na última camada tem 7 elétrons. Então, gás nobre, metal alcalino terroso, halogênio. Que lindo. Vamos lá. Com base nessas informações, a alternativa correta é, não sei, vou ver agora, letra A de amor. O ganho de um elétron pelo átomo 4 ocorre com absorção de energia. Gente, se o átomo 4 ganhar um elétron, ele fica estável. Ele fica com 8 elétrons na última camada. Se ele fica estável, fica com 8 elétrons na última camada, então ele não ganha energia, ele perde energia. A gente chama isso de uma propriedade periódica chamada afinidade eletrônica. O átomo, quando estabiliza, ganhando elétron, alcança, como eu já disse, já citei a estabilidade, e neste procedimento ele libera energia. Propriedade periódica chamada afinidade eletrônica. Então, tá certo a letra A?
nunca do advérbio jamais. Ok? B. Dentre os átomos apresentados, o átomo 1 apresenta menor energia de ionização. Ele é um gás nobre. Gás nobre. Gás nobre perde elétron com facilidade. É fácil. Eu gasto pouca energia para tirar elétron de um gás nobre? Nunca. Eu gasto muita energia. Por quê? Porque ele já está estável. Se ele está estável, obviamente que para tirá-lo da estabilidade, eu tenho que gastar energia. Muita ou pouca? Muita energia. Ok? Letra C. O átomo 3 tem maior raio atômico que o átomo 2. Ó, eles estão no mesmo período. Né? Ó, tem 3 camadas. O 2, o 3 e o 4 têm o mesmo número de camadas. 3 camadas. A gente viu propriedade periódica, raio atômico. O raio atômico na tabela periódica, no mesmo período, cresce da direita para a esquerda. Confere? Então, se ele está falando que o átomo 3 é maior que o átomo 2, está errado. É o contrário. O átomo 2 está mais à esquerda. O átomo 2 é um metal alcalino, o átomo 3 é um metal alcalino terroso. Então, não. Feio. Horrível. Letra D. O cátion monovalente oriundo do átomo 2 é isoeletrônico em relação ao átomo 3. Não tem nada a ver. Perdeu a noção. Perdeu a noção. Vamos lá. Cátion oriundo do átomo 2. Ele vai perder um elétron. Mas por que ele vai perder um elétron? Monovalente. Se ele perder um elétron, ele perdeu o elétron do 3s1. Então ele vai ficar isoeletrônico ao átomo 1 e não ao átomo 3. Então, fora. E letra E, a ligação química entre o átomo 2. Já vimos que o átomo 2 é um metal alcalino. E o átomo 4, que já vimos que é um halogênio, metal alcalino, halogênio. Ligação iônica. Letra E de Eduardo. Tá aí, sucesso total. Sucesso total. E se você perceber, é aquele discurso que eu venho fazendo constantemente. A questão da SPSEX não é uma questão, vamos dizer assim, pura. É uma questão híbrida. Numa mesma questão, ele aborda diversos assuntos relacionados à química. Tudo bem? Vamos lá, senhoras e senhores. Falem comigo. Conversem comigo. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Lembre-se, tira uma foto desse quadro, que isso vai te ajudar na prova. Ah, com certeza. Vamos para a próxima? Podemos? Questão número 2? Sim? Opa, let's bora então. Questão número 2 também da prova de 2011. Aí, ó. Uma mesma prova, várias questões. Um antiácido estomacal contém bicarbonato de sódio. Olha que cara bom, ele dá a fórmula. NaHCO3. Que neutraliza o excesso de ácido clorídrico HCl no suco gástrico, aliviando os sintomas da azia, segundo a equação. Olha que maravilha, o cara ainda deu a equação, cara. E aí, você lembrará, com certeza, que esta reação é uma reação de... Como eu classifico essa reação? Síntese, decomposição, simples troca ou dupla troca? Dupla troca, exatamente. O H vai para o lugar do Na, o Na vai para o lugar do H. Sucesso? Forma NaCl, H2CO3. O H2CO3 é um ácido que se decompõe facilmente, né, produzindo H2O e CO2. Beleza. Sobre essa substância são feitas as seguintes afirmações. 1. A fórmula estrutural do bicarbonato de sódio e do ácido clorídrico são respectivamente. Nossa, ceguei agora. Nossa, e o hidrogênio fazendo 2 ligações? Rapaz, doeu, hein? Nossa senhora, meu olho aqui. Ah, caramba!
O hidrogênio, quantos elétrons ele tem? 1. Mas como eu vou saber, professor? Tem a tabela periódica na prova. Você vai ver que o hidrogênio, a distribuição eletrônica dele é 1s1. Ele só tem um próton, consequentemente ele só tem um elétron. Se ele tem apenas um elétron e ele vai realizar ligação covalente, por que é ligação covalente? Ametal e hidrogênio. Quem é o ametal? Cloro. Cloro está no grupo 17, ametal. Essa ligação pode ser uma ligação dupla? Por que não pode, professor? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Como que ele vai fazer uma ligação dupla com um elétron apenas? Possível, né? Possível. Então, essa primeira afirmativa está coerente, está correta. Temos também, como disse o senhor Luiz, bem evidenciado aí, que o carbono está fazendo 5 ligações, né? Dureza, hein, bicho? Dureza. Carbono fazendo 5 ligações? Doeu, né? Complicado isso, né? Anomalia. Pois é. Então, nem preciso dizer, nem preciso reafirmar que a primeira afirmação está errada, mas totalmente, em gênero, grau e modo. Não existe isso. Vamos lá. 2. Na reação entre o bicarbonato de sódio e o ácido clorídrico, ocorre uma reação de óxido-redução. Errado. Acabamos de falar que é dupla troca. Acabamos de falar. E já vou adiantando para vocês, as reações também de neutralização, que é um tipo de dupla troca, também é um tipo de dupla troca, não são de óxido-redução. Tá? Então, dupla troca e reações de neutralização não são classificadas como reação de óxido-redução. Então, olhou na prova e, rapaz, isso aqui nunca. 3. O antiácido contém 4,2 gramas de bicarbonato de sódio para neutralizar total de 1,825 gramas de ácido clorídrico presente no suco gástrico. Ó, a gente já viu que a primeira está errada, a segunda está errada, só pode ser a terceira. Mas vamos fazer o cálculo para desencargo de consciência. Fala assim, professor, será que é mesmo? Será que tem razão? Será que vai? Já sabemos que a resposta só pode ser apenas 3, mas coloquemos aqui. Então eu tenho lá, né, o NaHCO3 reagindo com o HCl, na proporção de 1 para 1. Eu vou lá na tabela periódica e procuro as massas molares. Massa molar do hidrogênio é 1, massa molar do cloro é 35,5. Só olhar na tabela. Aqui vai dar 36,5. Obviamente grama, né? Grama. De novo, vou lá na tabela periódica. Oxigênio é 16. Então, 16 mais 16, 32. 32 mais 16, 48. 48 mais 1 aqui, 49. 49 mais 12, 59, 60, 61. 61 mais 23, 81, 84. Então, aqui vai dar 84 gramas. Confere aí, vê se está certo. Olha o que ele está falando. O antiácido contém 4,2 gramas de bicarbonato de sódio. Se ele contiver 4,2 gramas de bicarbonato de sódio, qual vai ser a quantidade máxima de ácido clorídrico que ele consegue neutralizar? X. Então, não vou perder tempo. A nossa aula é muito importante para perder tempo. Então, professor, só tirar a vírgula e por 2. Calma. Lei das proporções definidas. Lógico. O senhor fez eu bater a cabeça aqui na parede. Que isso, cara? Eu? Lei de Proust. Lei de Proust. Lei das proporções definidas. Mas eu gostei do seu raciocínio. Tira a vírgula, reduz pela metade. Tira a vírgula, reduz pela metade. Então aqui vai dar 3,65 dividido por 2. 3,65 dividido por 2 dá 1,825. 3,65 dividido por 2. Olha lá, 1,825.
Mais uma vez, questão da SPSEX, abordando vários temas de química numa única questão. Assim, existe pró e contra. Qual é o pró, ou os prós, para uma questão abordar vários tópicos da química numa única questão? A prova pode abordar todo o conteúdo de química. Contra, fica muito extensa. Né? Muita coisa para ler. Né? Cansativa. Então, esse é o contra. Professor, o que você prefere? Eu, particularmente, são 12 questões. Eu, particularmente, prefiro que a questão aborde apenas um assunto. Mas, quem sou eu? Ninguém. Beleza? Podemos continuar? Sim? Então, agora olha lá. Questão número 3. Questão número 3 é a SPSEX 2012. Fala o seguinte. São dadas as seguintes afirmativas. Primeira afirmativa. Joseph John Thomson, vulgo JJ Thomson, em seu modelo, qual foi o modelo de JJ Thomson? Vulgarmente chamado de modelo do pudim de passas. Dalton, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas. Rutherford, planetário. Bohr, modelo quântico. E Schrödinger, é o atual. O Caldic é o de órbitas elípticas. Então, JJ Thomson, em seu modelo atômico, descreveu o átomo como uma estrutura na qual a carga positiva permanecia no centro, constituindo o núcleo, enquanto as cargas negativas giravam em torno do seu núcleo. Foi Thomson que disse isso? Quem disse isso foi Ernest Rutherford. Ok? Modelo planetário, como se fossem os planetas girando ao redor do Sol. Então, primeira afirmativa, falsa. 2. Um átomo, no estado fundamental, possui 20 elétrons. É o cálcio, na sua eletrosfera. Ao perder 2 elétrons, gera um cátion bivalente, quer dizer, ele perde 2 elétrons. Quem perde elétrons é metal. E ele está perdendo 2 elétrons, porque está gerando um cátion bi, pode ser chamado também de divalente. Bi ou divalente, tanto faz. Então, com certeza, ele está no grupo 2, é um metal alcalino terroso. Continuemos. Com configuração eletrônica, segundo o diagrama de Linus-Pauling, igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Bem, o item está correto. Vamos fazer aqui? Vamos. Já sei, mas eu não sei se é o... Então vamos fazer X. X20. Distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Dá 20. Cátion, bivalente, perdeu o elétron. Da onde? Da última camada. Então, a hora de distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. É o que ele informou aí? É o que ele descreveu aí? Sim, então o item está correto. Show? Lindo, maravilhoso, sensacional. 3. Afinidade eletrônica, também conhecida como eletroafinidade, aumenta conforme o raio atômico diminui. Tá certo. Para quem não se lembra, ó, de novo, ó. Raio atômico. Raio atômico cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda. Raio. Todas as outras propriedades crescem ao contrário. Qual é o contrário? De baixo para cima, da esquerda para a direita, afinidade eletrônica. Pronto, aí, ó. Só para deixar claro, né? Gás nobre tem afinidade eletrônica desprezível. Então, basicamente, vai até o grupo 17. Então, a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade, aumenta conforme o raio atômico diminui. Isso, é isso mesmo. Verdade.
Dessa forma, devido ao seu menor raio atômico, o oxigênio, número atômico 8, possui maior afinidade eletrônica que o enxofre, número atômico 16. Ambos pertencentes à mesma família da tabela periódica. Certíssimo. Certíssimo. Lindo. Lindo. Oxigênio está mais em cima, enxofre está mais embaixo. Os 7 poloneses. Tá aí, ó. Oxigênio mais em cima, enxofre mais embaixo. Oxigênio tem maior afinidade eletrônica. Oxigênio tem maior tendência de atrair o elétron. Oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Sucesso! Show de bola! 4. O raio de um íon negativo, também conhecido como ânion, é sempre menor que o raio do átomo que lhe deu origem. Cara, esse sempre, toda vez, nunca, sabe, essas coisas assim. Imagina, ó, eu nunca vou ser feliz. Eu sempre estou sofrendo. Eu nunca vou conseguir isso. Não, então acho que funciona. O senhor sempre vai ser careca agora. Não, eu posso fazer um implante, posso pagar. Pode? Posso. Paga o meu também. Não, eu quero não. Gastar dinheiro com isso, prefiro gastar dinheiro com cerveja. Não. Cabelo não. Cabelo, na minha atual conjuntura, cabelo não. Ok? Então, item falso. E obviamente que se o elemento ganhou o elétron, né, o raio aniônico comumente é maior que o raio atômico. Tá? Então o item está errado. Logo, obviamente, estão corretos. O 2 e o 3, ó, sucesso na questão. Maravilha. Questão número 4. Questão número 4, ele fala assim, um átomo neutro de um elemento químico genérico A, ao perder 2 elétrons, forma um cátion bivalente. Então é metal. Contendo 36 elétrons. Isso aqui é uma descrição fácil, tranquila, sem muito mistério de como descobrir o número atômico, né? Então, ó, eu tenho um átomo X, ele vai lá, perde 2 elétrons, X mais 2, e fica com quantos elétrons? 36? Foi isso mesmo? 36 elétrons. Pronto, ó. Ele fica com 36 elétrons. Então ele tem 38 prótons. Porque o número de prótons é maior que de elétrons. No átomo neutro, redundância, né? Todo átomo é neutro, ele vai ter 38 prótons e 38 elétrons. Confere o raciocínio? Olha aí. Olha, meu amigo, olha que questão besta. Que questão besta. Ai, deu até uma coceirinha aqui, besta. Questão que a gente não pode perder pontuação, mas nunca do advérbio, jamais. Nunca. É só lembrar. Cátion perde elétron, o número de prótons fica maior que o número de elétrons. Eu mexo no núcleo? Não. Só se for uma fissão ou fusão nuclear. Eu perco elétrons. Então eu mexo na eletrosfera. O núcleo permanece intacto. O núcleo não modifica. Ó, o núcleo não modifica. Tá lá, ó. Jamais. Ok? Tranquilo? Beleza? Muita atenção nisso. Muita atenção. Uma questão bestinha assim, mas, pô, tem gente que dá umas vaciladas. Igual, por exemplo, ó, eu acho que foi em 2019. Tenho quase certeza que foi na prova de 2019. Ele perguntava o que era substância simples, velho. Não, e o pior, para arregaçar a boca do balão, ele descrevia no enunciado o que era substância simples e o que era substância composta. Ele falava substância simples, eu discordo um pouco do enunciado que ele falava de átomo. Teria que ser o correto elemento. Substância simples é aquela formada por um
tipo de átomo. Substância composta é formada por mais de um tipo de átomo. Qual das alternativas tem só substância simples? Cara, que questão ridícula. Não, é questão para o cara não zerar. Fala assim, eu não vou sair triste hoje da prova, não. Eu acho que eu vou zerar a prova. Aí ele coloca uma questão dessa. Enfim. É exatamente isso que ele faz agora na questão número 5. Na questão número 5 ele fala assim, compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íon positivo e negativo unidos por força de atração eletrostática. Olha aí, ó, olha o quadrinho, que maravilha. Olha aí o resumo que vai salvar a vida. Meu amigo, cara, eu estou vendo que essa prova eu nunca mais vou ver vocês aqui em Brasília. Eu estou sentindo, cara, estou assim, ó, sentindo aqui. Vamos lá. Sobre as propriedades e características dos compostos iônicos, são feitas as seguintes afirmativas. Primeira, apresenta brilho metálico. Meu amigo, poxa. O cara fala brilho metálico. Qual a substância que vai ter brilho metálico? Eu acho que é o metal, professor. Boa, Gustavão. Vai ficar acirrado esse lado agora, hein? Agora, tudo é com Gente, ó. Mas depois daquele Iraque lá. Cara, errar uma questão dessa é enfiar o chifre no chão e sair arando. Quem vai ter brilho metálico? Metal, velho. Metal. Composto iônico vai ter brilho metálico? Não. Composto covalente vai ter brilho metálico? Não. Quem vai ter brilho metálico? Metal. Oi. Oxi. Oxi. Nossa Senhora. Ó, já falei isso. É bestinha. Bestinha. Mas você tem que ter atenção no dia da prova. Presta atenção. Os compostos iônicos têm elevada dureza. Que propriedade é essa? De riscar, de resistência ao risco. Eles não são riscados com facilidade. Então eles têm alta dureza. Mas eles são quebradiços? Sim. A propriedade de ser quebradiço não está relacionada à dureza, está relacionado à ductibilidade. Então, cuidado com isso. Parece bestinha, mas já foi cobrado. O cara marcou que era duro e ficou puto da vida. Pô, não é duro não! Ah, não. O que quer dizer? Não. Então, cuidado com... Vidro. Copo de vidro. É duro? É. É difícil de ser riscado. Só que quebra com facilidade. Então, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. É bestinha, mas a gente não pode errar isso no dia da prova. Qual o nome da que quebra, não? Ductibilidade. Ductibilidade é a propriedade que o material tem de sofrer impacto, de receber energia e não fraturar. De não quebrar. Então, a gente diz que é de forma firme. Ó, vou até aqui, ó. Eu aprendi que é forma firme. Não. Não vem desaprendizar o Tá bom, é de forma fio. Obrigado. Quem sou eu? Pessoa 1, tá aqui. É o Clécio. Meu Deus. Propriedade ductilidade. Aqui, ó.
Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nisso. Existe um equipamento mecânico que a gente chama de extrusora. Pô, professor, o que é uma extrusora? Aí eu vou falar, que faz extrusão. Pô, professor, aí você não ajuda, né? Você já viu aquela máquina de moer carne por dentro? Aquela tem tipo uma volta lá por dentro, ela vai rodando assim e a carne moída vai saindo? Aquilo é um tipo de extrusora. Quando eu pego um metal, aqueço e ele derrete, eu posso fazer uma extrusão. E aí, nessa extrusão, o metal não fica que nem carne moída, ele não fica moído, ele fica liso, ele fica um fio. Ele, vamos dizer assim, é impactado, é colocado uma força extrusora nele e ele não deforma. Tá até, deixa eu Ctrl mais, ó. Vamos ver se fica melhor. Ó. Tá aí, ó. Ô, bicho, pelo amor de Deus. Ó, ductilidade. A ductilidade é a propriedade que representa o grau de deformação em que o material suporta até o momento de sua fratura. Então, quando eu coloco um metal numa extrusora, ele vai sofrer uma deformação. Vai formar um fio, mas não vai fraturar, não vai quebrar. Por isso que a gente chama de ductilidade. Entendeu? Aí, ó. Aí ele fala aqui, ó, materiais que suportam pouca ou nenhuma deformação no processo são materiais frágeis. É o caso do vidro, o caso do plástico. Entendeu? Então, por isso que a gente associa a propriedade de ductilidade a formar fios. Que os metais são dúcteis. Eles conseguem formar o fio. Quer dizer, eles conseguem sofrer uma pressão, uma força de extrusão sem fraturar, sem quebrar. Entendeu? Beleza? Então tá aí para vocês verem essa questão aí. Sucesso. Sucesso total. Então essa questão de ser frágil, de quebrar, é a ductibilidade, não é a dureza. Continuemos. Então eu estou falando dos compostos iônicos. Não apresentam brilho metálico, pelo amor de Deus. 2. Apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição. Certo. Por que eles apresentam elevada temperatura de fusão e ebulição? Por causa da força que os mantém unidos. É uma força eletrostática. No entanto, que, ó, os compostos iônicos e os compostos metálicos possuem a mesma força de interação. E tanto os compostos iônicos como os compostos metálicos têm alto ponto de fusão e ebulição. Beleza? Então, o item 2 aí, show! 3. Apresenta boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa. Certo. Compostos iônicos, quando fundidos, isto é, derretidos ou dissolvidos, conduzem eletricidade. Por que conduzem eletricidade? Porque os íons se separam. E como eles se separam, eles adquirem mobilidade. Eles podem se mover. Se eles podem se mover, o material passa a ser um condutor elétrico. Ok? Tranquilo? Então, compostos iônicos, quando fundidos ou dissolvidos, conduzem eletricidade. Então, terceira afirmação, sucesso. Quarta afirmação, são sólidos nas condições ambientes. Ó, qual a força de interação? Eletrostática. É uma força de interação forte? Sim. Se é uma força de interação forte, as partículas estão muito próximas? Se elas estão muito próximas, qual é o estado de agregação? No entanto, que os compostos iônicos e os compostos metálicos são sólidos à temperatura ambiente, porque tem o mesmo tipo de força de interação. Obviamente, com exceção do mercúrio, que é o único metal líquido à temperatura ambiente, mas todos os outros metais são sólidos à temperatura ambiente. Então, item 4, sucesso. 5. São pouco solúveis em solventes polares como a água. Pelo amor de Deus, errado. Errado. Aí eu quero saber de você, hein? Ó, agora vem a pergunta, hein? Agora vem a pergunta. Derruba muito candidato. Qual tipo de interação
ocorrerá entre um composto iônico e um composto covalente? Afinal, ele está falando da água e do sal. Sal é um composto iônico. Água é um composto covalente. Sal, iônico, água polar. Qual o tipo de interação que ocorre entre um composto iônico e um composto polar? Eita! Vixe! Muita treta, vixe! Coloco agora para você, ó. Pronto, pra você nunca mais errar. Tá aqui para você. Qual o tipo de interação ocorre entre um composto iônico e um composto covalente? Íon dipolo. Tá aí para você. Ok? Professor, se eu tivesse que colocar num grau, assim, grau de interação, quem interage mais forte, quem interage mais fraco, como que seria essa tabelinha assim do grau de interação? Então vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Qual força de interação é mais intensa? Eletrostática. Aqui, ó, para você, ó. Eletrostática. Ou se você quiser, né? Aí vai íon. Pronto. Íon. Pronto. Aí na sequência, na sequência vai ser o íon dipolo. E depois, ligação de hidrogênio. E depois, dipolo. E depois, forças de Van der Waals. A mais intensa, a mais fraca. Beleza? Sucesso? A metade que é mais forte. Isso, mas é força eletrostática também, ó. Vai depender do que a gente chama de constante de Mandelung. O tamanho dos íons que estão interagindo. Que aí a força fica mais intensa por causa da distância ao quadrado. Beleza? Então, cuidado com isso. Água. Ó, água polar. Sal iônico. É dipolo? De jeito nenhum, ué. É ligação de hidrogênio? Também não. Ué, então é o que, professor? Íon dipolo. Então, o que nós temos aí? Das afirmativas apresentadas estão corretas? Estão corretas. A2, A3 e A4. 2, 3 e 4. Letra B de beijinho. Que lindo. Sucesso? Show de bola? Mais uma, vamos lá? Questão número 6. Ele fala assim, ó, olha aí, ó. Compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau em atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição da matéria orgânica por bactérias, incêndio de florestas, gases vulcânicos e etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado da atividade humana, as concentrações desses compostos é alta. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre, SO2, é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldade respiratória. Dióxido de enxofre, SO2, vai ser ligação iônica, covalente ou metálica? Covalente. A metal com a metal. Então, forma molécula. Qual o tipo de interação que vai ocorrer no SO2? Força de Van der Waals, dipolo ou ligação de hidrogênio? Dipolo. Mas como eu sei se ela é polar? Eu vou olhar a diferença de eletronegatividade e a geometria molecular. Eu estou trabalhando com o SO2. Seu SO2, opa! Qual o tipo de geometria? Linear ou angular. Basta saber se no átomo central não sobra ou sobra elétrons. O enxofre está lá na tabela periódica, grupo 16. 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 2 oxigênios. O oxigênio também está no grupo 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ligação covalente, ligação dativa. Ó,
que aconteceu no átomo central? Um átomo central, 2 ligantes e sobra elétrons, geometria? Tá aí, sucesso total. Se é angular, opa, quem é mais eletronegativo? Quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio puxa os elétrons para próximo de si. Vetor resultante. Vetor resultante, molécula polar. Se ela é polar, ou é ligação de hidrogênio, ou é dipolo, dipolo. Vai ser ligação de hidrogênio quando tiver o hidrogênio se ligando a flúor, oxigênio e nitrogênio. É o caso? Não. Então é dipolo, dipolo. Olha aí que sucesso. Esse quadro é demais. Pronto. Em relação ao composto SO2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta, letra A, ligações covalentes polares e estrutura com geometria espacial angular. Jesus! Olha só que lindo! Olha que maravilhoso! Letra A de amor. Mas para desencargo de consciência, né? Vai que. Letra B, ligações covalentes apolares? Não. Tem diferença de eletronegatividade entre os átomos ligantes. A gente acabou de ver. Letra C, ligação iônica. Polar. Ligação iônica pode ser polar? Não. Pode ser apolar? Não. É iônica. Letra D, ligações covalentes apolares? Já falamos que não, hein? Letra E, ligação iônica polar. Ai. E geometria linear. Ui. Doeu tudo. Tô ficando velho. Então, já vimos aí que a resposta correta é a letra A. E mais uma vez, o nosso resumo fantástico nos ajudou a responder a questão. Tudo bem? Vamos lá então. Questão número 7. Oh, delícia. Na ânsia pelo elixir da longa vida. Quem quer viver para sempre, hein, bicho? Também não quero não, velho. Chega um momento que chega, né? Cansa, né? Na ânsia pelo elixir da longa vida, por volta do século I, alquimistas descobriram acidentalmente a pólvora, referenciada em textos de alquimia pelos avisos quanto aos cuidados para não se misturarem certos materiais uns com os outros. A pólvora, mais conhecida desde o final do século XIX como pólvora negra, é uma mistura química que queima com rapidez. Foi extensamente utilizada como propelente em canhões e armas de fogo e atualmente ainda é empregada em artefatos pirotécnicos. Me dá um exemplo? Estalinho. Nitrato de potássio, enxofre e carvão, também conhecido como carbono, são os constituintes da pólvora negra. Sobre as espécies constituintes da pólvora negra, afirma-se que, aí ele dá dados, potássio 19, nitrogênio 7, oxigênio 8, enxofre 16, carbono 6. O que é isso? Números atômicos. Nitrato de potássio, nitrato de potássio. Nitrato, bico do pato, é um sal. Nitrato de potássio, KNO3. Só olhar na tabela. Potássio, metal. Grupo 1 da tabela periódica. Nitrogênio, ametal. Grupo 15 da tabela periódica. Oxigênio, ametal. Grupo 16 da tabela periódica. Olha que tranquilidade. A ligação do nitrogênio com o oxigênio é covalente. A ligação do potássio com o nitrogênio ou do potássio com o oxigênio é iônica. Está escrito no quadro. Qual das duas ligações, vamos dizer assim, prevalece ou é mais intensa? A iônica ou covalente? Deixa eu pensar. Iônica. Uou. Nossa. Agora eu fiquei arrepiado. Uou. Então vamos lá. 1. O nitrato de potássio é classificado como uma base. Gente,
Nitrato de bico do pato. É uma base? Base. Toda base de arrênios, o nome da base começa com hidróxido. É uma base? Pô, aí me mata. Aí... E ó, questão de 2017, não faz tanto tempo assim não, tá? 2. A 25 graus Celsius em 1 atm, a variedade alotrópica mais estável do carbono é a grafite. E a do enxofre rômica. Ó, já dei essa dica para vocês. Já dei essa dica para vocês. Qual foi a dica, professor? Pensou em alotropia, você cospe. Pensou em alotropia, você cospe. Ó, aí, ó. São os elementos que mais são abordados quando se pergunta sobre alotropia. Carbono, oxigênio, enxofre e fósforo. Carbono, grafite, diamante. Oxigênio, gás oxigênio, O2, ozônio, O3. Enxofre, rômbico e monoclínico. Fósforo branco e vermelho. Quais são as variedades alotrópicas mais estáveis? Carbono, grafite. Oxigênio, gás oxigênio. Enxofre, rômbico. Fósforo, vermelho. Essas são as variedades alotrópicas mais estáveis. E aí ele me pergunta se o grafite é a forma alotrópica mais estável do carbono e a rômbica é a forma alotrópica mais estável do enxofre. Sim, é. É isso mesmo. Certíssimo. Ai, 3. A fórmula do nitrato de potássio é KNO2. KNO2 é o nitrito de potássio e não o nitrato. Errado. Vamos lá. O enxofre é um metal. Ah, não. Aí não vai, velho. Aí não vai. Aí o Brasil não vai pra frente assim, não. Alguém já viu uma espada de enxofre? Telha de enxofre? Talher de enxofre? Enxofre está no grupo 16 da tabela periódica. É metal? Não, né? Enxofre é ametal. Então, é errado. E pior, metal radioativo. É de lascar. Um metal radioativo. Eu vou na farmácia e compro um metal radioativo. Enfim. O átomo de carbono, que tem número atômico 6, estabelece 4 ligações químicas e possui variedade alotrópica diamante, substância natural de alta dureza. Olha aí, ó o que eu falei? Ó o que eu falei? O diamante é quebradiço? É. O diamante é quebradiço. Se eu pegar um martelo e bater assim numa pedra de diamante, ela estraçalha? Estraçalha. Significa que ela não é dura? Não tem nada a ver. Significa que ela é frágil, que ela tem baixa ductibilidade. Ok? Diamante é duro? É. Dos materiais naturais é o mais duro que existe. Está na escala Mohs. Na escala Mohs, o diamante é o número 1 de dureza. Ok? Então, dureza é risco. Não tem nada a ver de ser quebradiço, ser frágil. Cuidado com isso. O item está correto. O item está correto. Então, estão corretos aí A2 e A5. B de bola. Show? Sucesso, então. Questão número 8. Da SpaceX 2018. O tungstênio é encontrado em vários minerais, como óxidos de wolframita e a scheelita. A wolframita e a scheelita são o quê? Óxidos. É isso? Nunca do advérbio jamais. Tá? Só para deixar claro. Alguém saberia me explicar por quê? Se o cara fala, eu concordo. Você concorda? Então tá bom. O senhor mesmo fala, os caras falam que acabou, filho. Tá bom. Não, mas agora eu quero saber o que não é. Composto binário.
é usado em filamentos. E aquele rolê lá de óxido misto? Ou agora! Pediu, tá pedido. Ó, óxido misto. FeO mais Fe2O3, produzindo Fe3O4. Continua sendo óxido. Então o avaliador é burro? Totalmente. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, em tanques de guerra, balas de revólver e em ferramentas de corte e perfuração. Acerca da espécie química CaWO4 e seus átomos constituintes são feitas as seguintes afirmativas. No composto CaWO4, o número de oxidação NOx do tungstênio é mais 6. Ó, cálculo de NOx. Cálculo de NOx. Regras do NOx. Já falei. Já disse. NOx é fundamental. CaWO4. Regras do NOx. Somatório do NOx tem que dar 0. NOx do cálcio, mais 2. Terceira regra. NOx do oxigênio, menos 2. Quarta regra. 4 vezes 2, menos 8. Aqui mais 2. O somatório tem que dar 0. Aqui vai ser mais 6. O item está correto. 2. O composto CaWO4 é considerado um peróxido. Substância binária. Caso que não aconteceu aí. Isso é um sal. Alguém saberia dar o nome desse sal? Ixi. Era um nome esquisito. Tungstenato de cálcio. Eu queria que eu soubesse falar isso aí. É. Tá bom. 3. O CaWO4 é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. Meu amigo, cálcio. Acabei de fazer, ó. Vou até fazer o título de comparação. Eu fiz do KNO3 na aula, ó, na questão anterior. Metal a metal a metal. Ligação covalente aqui, ligação iônica. Ó, tungstênio, metal, oxigênio, a metal. Tem como ser covalente? Item errado. 4. O tungstênio tem número atômico 74. É um metal de transição externa. Metal de transição externa termina a distribuição eletrônica em D. Metal de transição interna termina em F. Elementos com configuração eletrônica terminando em NS2, N-1D1 até 10. Certíssimo. Perfeito. Acabamos de falar isso. Transição externa termina em D de dado. Transição interna termina em F de faca. Ah, professor, mas como eu vou saber? Tabela periódica, velho. Vai lá na tabela periódica. Então está correto o 1, o 4. Letra D. Sucesso? Show de bola? Tranquilidade total? Então, senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Desejo a todos aí um bom simulado, que eu sei que vai acontecer. Um bom feriado, 7 de setembro. Bom feriado. E nos encontramos na próxima aula. Que isso? E vocês vão fazer essa? Boa prova! Gabarite! É isso mesmo. É isso mesmo. Boa prova! E mesmo que eu não gabarite,